Olá, tudo bem com você? A Zona Leste de São Paulo tem uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas. A renda média por habitante é de cerca de R$ 875, segundo o último censo do IBGE. São bairros populosos com poucas opções esportivas e culturais. E é justamente por isso que foi escolhido para sediar alguns dos projetos do Instituto Plataforma Brasil, que você vai conhecer agora, o know-how que eles têm e também que vai te inspirar, eu tenho certeza. Eu converso com a Joelke Ofrigan, presidente do Instituto Plataforma Brasil, o Marcelo Luiz da Silva, ele é coordenador do projeto Go Alemoa Go, também a Laís Inácio, é professora e atleta do Cruyff Curti, Hermelino Matarazzo, e também com a gente a Luana Salvador, ela é representante do programa educativo Anne Frank. Muito obrigado pela presença de todas vocês e de todos. Uma história bem bonita, não é, Joelke? Porque 25 anos, um quarto de século, mais de 200 projetos. Conta pra gente como é que começou toda essa história, que eu falei aqui na abertura da Zona Leste, para focar, porque vocês têm um trabalho bem legal lá, mas é no Brasil todo, né? Sim. Como é que começou essa história? Essa história começou, de fato, antes de 1993, que a organização foi fundada, porque tinha uma freira holandesa, a irmã Antônia, que veio para o Brasil e investiu em jovens que tinham muito potencial, mas poucas oportunidades. Isso lá em 1900 há 25 anos, não, ou mais? Então, isso faz mais tempo antes disso. Da fundação, sim. Com uma freira. Foi 25 anos, assim, foi 50 anos atrás que ela veio. Nossa, ela ficou 25 anos, foi embora para a Holanda, e a organização deu continuidade às atividades, mas deixou uma parte das atividades de lado, que era justamente oferecer bolsas de estudos para jovens que não tinham meios para estudar. Uhum. E na época era muito inovador, justamente focar nessa formação superior, formação técnica dos jovens, para a partir disso serem multiplicadores. Mas ela tinha essa visão mais de futuro, ela investiu nisso, e quando ela voltou e essa atividade não continuou, os antigos bolsistas resolveram assim montar essa ONG, que hoje tem o nome Instituto Plataforma Brasil, para poder oferecer essa oportunidade para outros jovens. Entendi. Você está falando aí da Holanda, né? A gente sempre ouve falar da Holanda, acho que Irlanda também com um dos países de referência em educação, né? A Holanda também está entre eles. Sim, a Holanda também tem boa educação pública. Sim. E é uma educação boa porque é uma educação de qualidade para todos, né? Eu vi uma entrevista da secretária de Educação, aliás, da ministra, no caso, e ela falou, não é que a gente tem uma educação que é a melhor do mundo, é maravilhosa, mas é porque é uma educação boa, não é? Mas é para todos, né? Todos têm a mesma boa educação. E o Instituto está conseguindo, com esse trabalho há 25 anos, 200 projetos, trazer coisas muito interessantes, como eu disse no início, em regiões que são muito adensadas, 1,5 milhão, só na Zona Leste, eu acho que é maior do que Campinas, né? Não sei, sim, né? É muito grande. É maior do que grandes cidades. É mais do que, olha, eu estava lendo a história da Anne Frank. Quem é que vai falar sobre a Anne Frank aqui para mim? Aqui, a Laís, né? Luana. A Luana. A Laís é que vai falar do outro projeto. A Luana, Zona Leste de São Paulo, Luana, tem mais habitantes do que Frankfurt, onde nasceu a Anne Frank, é isso? Isso. Foi o que eu fui estudar, né, para saber. Fala pra gente, você hoje é uma das responsáveis pelo projeto, porque assim, o Instituto, ele está dividido em 3 grandes projetos, e um deles é o Anne Frank. Então vamos falar quem foi a Anne Frank e o que é o projeto, por favor. A Anne Frank, ela foi uma menina judia, que viveu a Segunda Guerra Mundial. Ela e a família se esconderam durante muito tempo na Holanda. Eles eram refugiados da Alemanha e foram para a Holanda para se esconder do antissemitismo. E com a ajuda dos funcionários do pai dela, que não eram judeus, eles conseguiram se esconder por 2 anos. Certo. E durante esses 2 anos, ela escreveu o diário dela. Que aí vem o famoso livro, né, o Diário de Anne Frank. Sim. Né?
Que é um dos mais, acho que é um dos livros mais traduzidos do mundo, Sim, né? mais de 70 línguas. É? Mais de 70 Vale a línguas. pena ler? Você já deu uma folhada? Vale a pena. É. E a cada vez que você lê ele é uma interpretação diferente. É mesmo, porque a história dela, ela morreu com quantos anos? 15 anos. 15 anos, né? Só que ela era, o que é a mensagem do livro dela? Ela deixava, eu vejo nos projetos de vocês, tem sempre umas frases, talvez você até saiba algumas de cor, né, sobre as pessoas, né? Ela procurava passar uma mensagem positiva, mesmo presa e uma adolescente vivendo talvez em porões e depois foi morta, né? Mas ela passava uma mensagem positiva. Sempre isso. A maior mensagem da Anne Frank é que, apesar de tudo, ela acredita na bondade humana, né? Ela morreu com 15 anos, mas durante o tempo que ela escreveu o diário, no diário ela sempre falava dos sonhos dela. Uhum. E ela sempre falava da gratidão de mesmo estar em um lugar apertado, com um contexto horrível como era a Segunda Guerra Mundial, ela tinha pessoas que a ajudavam. Ela tinha um esconderijo, ela estava com a família. Então, ela passa para... A Anne Frank, ela não representa só uma judia, ela não representa só o povo judeu, ela representa todo jovem. Entendi. Todo jovem que passa por dificuldades, mas mesmo assim que tem que manter esperança. Uhum. Né? E é isso que a gente faz. A gente, até hoje, depois de 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial, depois de mais de 6 milhões de só judeus mortos, inclusive a Anne Frank, até hoje a gente ainda enfrenta preconceito. Então, o legado que ela nos passa é começar a fazer a diferença, não esperar nem um segundo, nem um minuto para começar a mudar o mundo. Que é uma das frases dela, né? Não, a gente não precisa esperar nem um segundo. E a gente muda o mundo a partir da nossa comunidade. O projeto da Anne Frank chama Programa Educativo Anne Frank. Sim. E vocês fazem alguma adaptação? Conta como é que é o projeto, porque eu imagino que aqui são realidades próximas do que a Anne Frank viveu durante a Segunda Guerra, às vezes, por exemplo, em relação ao preconceito, mas não é o antissemitismo, talvez seja, por exemplo, contra os negros ou os mais pobres, enfim, né? Como é que é o projeto? O que é o projeto Anne Frank e como é que ele se subdivide? O projeto ele teve início em 2015, já tem 3 anos de projeto. A gente começou com uma exposição, que é a Deixe-me Ser Eu Mesmo, que é uma das frases da Anne Frank. E o Deixe-me Ser Eu Mesmo é uma exposição que trabalha a Segunda Guerra Mundial com a nossa época contemporânea. Né? Então a gente relaciona os preconceitos do passado com os preconceitos de hoje em dia. E durante essa exposição a gente pergunta para os jovens que participam, que visitam, qual é o sentimento deles, né, em relação ao preconceito. E todos sofrem preconceito. Todos. Seja pela condição financeira, seja pelo bairro onde estuda, seja pela escola onde estuda. E isso muitas vezes é motivo de isolamento, de se envergonhar de quem é. Então, o que a gente faz é empoderar o jovem a partir do legado da Anne Frank, a partir dos projetos que a gente faz. Então, a gente tem o ciclo de diálogo, que é uma roda de conversa, onde o principal objetivo é dialogar. Então, a principal diferença entre o diálogo e o debate é que no diálogo todos mostram a sua opinião sem serem agredidos. Né? E a gente trabalha com os direitos humanos, então isso é o mais importante. Bem legal. A gente vai falar mais sobre o projeto da questão do Anne Frank, né? Mas eu vou passar um pouquinho a palavra para Luana Salvador. É a Laís agora, né? Olha só, mas... Ô, Laís. A Laís, você, não precisa nem dizer, né? Você é atleta, só de olhar a Laís a gente já percebe. A Laís Inácio é professora e atleta do Cruyff Court. Eu brincava que se você falar rapidinho, você não erra, né, o nome, não né? Cruyff Court. Cruyff Court. O Cruyff é o nome de um jogador. Explica a história e como é que começou o projeto. Então, o Cruyff Court é um projeto, uma ideia do jogador holandês Johan Cruyff. Então, ele é um jogador mundialmente conhecido, né? Não é da minha época, mas foi um fenômeno no futebol europeu e futebol internacional. Dizem que em 1974 ele era o principal jogador da seleção, né? Ele que comandava todo aquele time, aquela mecânica laranja, era o Johan Cruyff que comandava aquele time. E como que surgiu essas quadras de Cruyff Court espalhadas, né? Então são 200 quadras espalhadas em diversos países. A nossa quadra aqui no Brasil foi a primeira das Américas.
Então, essa quadra foi instalada em Hermelino Matarazzo, aqui na Zona Leste de São Paulo. E hoje a gente faz um trabalho focado no futebol como ferramenta de transformação social. Ah, tá. Então, nós atendemos cerca de 300 crianças e jovens de 7 a 17 anos de idade. E também temos o futebol feminino, que vem numa crescente, que é um trabalho assim que a gente está tentando desenvolver, empoderar e potencializar esse futebol feminino também. 300 crianças de 7 a 17 anos? De 7 a 17 anos. Legal. Fica lá em Hermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo. E aí tem uma quadra lá, é um convênio com a prefeitura? Como funciona? Sim, tem a parceria da prefeitura, né? Porque essa quadra, ela é instalada do projeto do Johan Cruyff, da Fundação Cruyff, mas é uma quadra que pode ser utilizada pela comunidade nos horários que não tem a demanda de atividades. O projeto tem se mantido nos últimos anos através da Lei Paulista do Esporte, que é uma lei de incentivo através do ICMS, uma parte do ICMS empresas direciona para esse projeto que é aprovado pela Secretaria Estadual do Esporte. Mas como é que funciona na prática para entender? Do Estado ou é Prefeitura? Não, então o espaço, o local, ele é da Prefeitura. Certo. Então é bonito, né? É um local onde que os vários governos trabalham junto. Né? Inclusive a gente também já teve apoio do governo federal. Mas assim, o espaço é da Prefeitura, mas o programa esportivo é mantido através da Lei Paulista, que inclusive tem os patrocinadores. Entendi, mas aí a prefeitura ela tipo abre um edital e ela fala dos requisitos e as entidades se cadastram? Não, começou assim, a gente começou esse projeto em 2010 através de uma parceria entre a prefeitura e a Fundação Cruyff, com alguns patrocinadores na época, como AkzoNobel, Philips, etc., que investiram junto para trazer esse projeto para o Brasil. Tá. A Fundação é que colocou recursos também para poder implementar inicialmente o projeto. Para a gente construir. Né? Eu acho muito interessante porque, assim, eu convivi muito tempo, frequentei a Zona Leste, Joel, por muitos anos, acho que uns 7 anos, por exemplo, e eu conheço muito bem aquela região da Avenida São Miguel, e eu sempre cito aqui, a gente anda às vezes quilômetros naquilo, e às vezes fala, poxa, mas não tem um equipamento, assim, um lugar para o jovem, assim, tem as escolas, né? Tinha o programa Escola da Família, onde o pessoal poderia, às vezes, de vez em quando, participar, mas falta locais públicos, e essas parcerias são muito interessantes, e é uma demanda muito grande, né? E que bom que deu certo essa parceria, Prefeitura, Estado e vocês. Quando a gente abriu, assim, foi o quadro mais bonito, assim, do Zona Leste. Então, vinha crianças para de todos os lados. Eu tinha 2 professores que tinham começado através de um programa específico, que era na época de Clube Escola, Super Férias. E, assim, esse primeiro dia chegava, assim, 50 crianças, no segundo 100, e eles já não sabiam mais o que fazer. Porque, assim, ficou famoso nessa quadra. Porque, assim, uma das ideias, assim, que quando a criança tem pouco, você tem que dar o melhor. Né? Essa é a ideia. Né? Quando tem pouco, tem que dar o melhor. Sim, porque se você já tem uma linda piscina na sua casa, você não tem que oferecer uma linda piscina, porque ele já tem. Já tem. Mas se a pessoa não tem, é muito importante você dar coisas com muita qualidade. Essa ideia, isso faz a diferença, né? Assim, dessa questão da valorização, de você merece, assim, a gente cuida, a gente mostra que você é importante e, assim, inclusive também saber ter contato com a beleza, né? Uma vez que você tem esse contato com a beleza, com o cuidado, etc., as coisas mudam. Você fala, não, você sabe o que é bom. É importante saber o que é bom. E tem as referências boas, né? Até eu estava lendo assim sobre os valores que vocês passam, e a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas eu ainda preciso passar a palavra para o Marcelo, que ele vai falar do projeto. Mas antes eu vou mostrar o vídeo de Hermelino, porque aí a gente volta um pouquinho com a Laís para ela explicar mais o Cruyff Kurt. Acho que a gente tem um vídeo aí que mostra bem detalhado e aí a gente vai entender melhor.
O projeto, eles nos ensina isso, a se comunicar mais com as pessoas. E aqui eles ensinam isso para nós. Em casa também, né? Porque não só em casa, mas em vários lugares eu sou desse jeito, tímida, não sou de conversar com quase ninguém. E aqui não, aqui a gente faz amizades, são muitos colegas e os professores, eles ajudam nós a isso, a comunicar mais com as pessoas. Eu acho que antes me faltava mais assim comunicação com as pessoas e bem trabalho em equipe assim. De lá para cá, eu vejo que eu tenho mais performance, eu vejo que eu tenho mais atividade com as pessoas, eu sei o que eu vou falar com as pessoas e fico mais confiante de mim mesmo. Aprendo português a causa dos amigos que eu aprendi a melhorar bastante português. Mudou um pouco, assim, mudou. Eu era tímida, agora eu tô mais solta. E assim, o que eu tenho notado de diferença é exatamente esse comprometimento dele, né? Que antes, tudo bem, agora ele pergunta que dia que é, que horário que é. Então, assim, até essa noção de tempo, né? Que ele não tinha, porque ele só tem 7 anos. Que ele era muito fechado, né? Fechado, não conversa, encosta assim. Aqui ele brinca com todo mundo, fala com todo mundo, entendeu? E ele é bem tímido, né? Então aqui ele conversa com o pessoal, brinca. Eu acho bacana porque ele já fez uma escolinha de futebol anteriormente e era muito só jogar bola, só jogar futebol. E aqui não, eles fazem outras atividades, eles sabem o porquê, o professor explica para eles por que você está fazendo esse tipo de atividade. Menorzinho, assim, a vida dele é futebol. Toda hora que você olhar para ele, tá jogando futebol. O outro já ainda tem 15 anos, já tá mais assim, mas ele é futebol. Até dentro de casa, futebol. Eu, antes de conhecer o Cruyff, eu não fazia nada, eu ficava em casa, só ia pra escola e até então na escola também não tinha esse negócio de futebol pra menina, eu só ficava na escola mesmo. Aí foi quando a minha mãe viu e me trouxe eu e meu irmão e eu comecei a participar, assim que fundou. Mas aprendi também bastante coisa, fiz novas amizades, tive bastante oportunidade e vi tipo como se fosse uma lição de vida, aprendi, cresci aqui praticamente. Foi bom pra mim e hoje, até hoje tá sendo. Eu conheço pouco, né, a Redondeza, mas pelo menos para o lado onde eu moro, as crianças, eu vejo muitas crianças indo para cá e não é tão perto daqui. Então não abrange só aqui nesse bairro, cresceu para os outros também. O que eu mais gosto de fazer aqui é jogar com meus amigos, treinar com eles, porque desde que eu vim aqui eu não conseguia jogar, aí eu fui melhorando, aí eu cheguei aqui. Eu lembro de cada professor desde o começo até hoje. Foi muito legal. Todos, não tenho o que falar mal de ninguém. Porque não tinha outra escola perto. Aí minha mãe falou pra mim vir pra cá, eu vim. O projeto pra mim tem sido super bacana, até porque não é um projeto que visa só quem tem condição financeira por ser gratuito, né? Isso é bem legal. Que tem um monte de coisa de graça, aquilo ali não tem. Eu sonho em ser um professor de educação física para também estar ensinando o que eu aprendi aqui, junto passar para outras crianças também. Eu pretendo dar aula aqui. Eu quero ser jogador de futebol. Eu sonho meu que eu quero ser jogador. Eu de futebol. E aquilo que eu vivi aqui e vivenciei, eu quero fazer parte do meu irmão mais novinho também, que vai vir.
Bem legal, ficou ali a conta se você quiser fazer a doação. E o vídeo eu acho que conseguiu passar bem o que é o projeto nessa área do esporte, porque fala dos sonhos, né? E enquanto a gente assistia aqui, eu acho que a Joelke, que é a presidente do Instituto Plataforma Brasil, já deve ter assistido esse filme, mas eu vi que você se emocionou, né? Os olhos sempre brilham, né? Você conhece algum desses meninos? Não, todos, né? Sim, a gente sempre acompanha, sempre... Acompanha de perto. É, super importante, né? Que legal. Eles, para eles é que a gente... Não, e faz, ali um sonho desse jogador, o outro professor de educação física. O projeto já está de 7 para 8 anos já. Sim, tem vários jovens que agora estão estudando educação física, estudando outras coisas, assim, estimulados pelo projeto. Que legal. Assim. E a gente abriu o programa falando muito da Zona Leste, que é uma região que eu conheço, a gente falando ali mais de 1,5 milhão de habitantes, né? A faixa salarial ali é menos de um salário mínimo, a média, né, das famílias. Então, esse projeto é muito importante. Agora, como é que vocês sobrevivem? Porque não adianta, não é, Joel, que fazer um projeto que tem que ser... Acho que todo ano é uma luta, né, para fazer o projeto, para conseguir, porque é sempre parceria, porque tem apoio da prefeitura ou... Então, começamos com apoio da prefeitura, depois finalizou. A gente teve um tempo com a Lei Federal do Esporte, 9 meses, e aí se tem os intervalos que a gente segurava a onda para não parar, né? Para não parar. É porque assim, quando a gente abriu, assim, a gente falou, não, todo mundo ficou muito feliz. Mas de certa forma, ao mesmo tempo, eu comecei a me dar conta, se a gente ia embora lá, esse espaço não ia ser mais para o jovem. Então a gente falou, não, agora que a gente mostrou como que o mundo pode ser legal, a gente não pode ir embora, né? A gente tem que manter Mas eu imagino que é uma luta, porque assim, porque tem um prazo, né? Acaba o prazo, tem que manter o projeto. Sim. E aí hoje vocês dependem principalmente o quê? De empresas? Então, a gente teve, por muitos anos, uma parceria muito forte com a AkzoNobel, né? Que investiu muito pela Lei Paulista do Esporte. Outra empresa importante foi a Arcades. A cidade de Amsterdã também apoiou muitos anos nós, assim, inclusive o prefeito. Lá da região leste teve alguma empresa que apoiou ou não? Ainda não, a gente está justamente agora... Não, teve ArcelorMittal que investiu, que é uma grande empresa. Eu entrei no site de vocês e vi uma coisa muito interessante, assim, que vocês colocam todos os parceiros e as pessoas que já foram parceiros, assim, hoje não ajudam mais, mas já ajudaram, também estão lá, acho que num reconhecimento, numa gratidão, né? Então fica aqui o recado, para quem é da Zona Leste, ou os empresários que nos acompanham e nos assistem, vai lá conhecer o trabalho. E eu acho que muitas vezes é falta de, talvez, de até conhecimento, de poder reunir a sua marca da sua empresa num trabalho que vocês que já têm 7, 8 anos, têm credibilidade, né, tem transparência, então acho que vincular a sua marca a um projeto desse e aí divulgar ao máximo, eu acho que é o caminho para vocês sobreviverem, para dar uma esperança e um trabalho e um sonho para todas essas crianças, que são 300 crianças, e é muito legal. Eu vou... Diga. Este é o momento, assim, que a gente teve um investimento inicial com empresas que abraçaram, que mostraram como que é legal, agora que realmente precisamos que a região como um todo que está beneficiando, que abraça e que esteja junto, que sustenta o projeto junto. Então, é onde que realmente vamos precisar encontrar esta base de empresas locais e a própria população para investir junto, para que isso não acabe. Né? Não acabe. E olha, você que é da Zona Leste de São Paulo, vai lá conhecer. Tem o site deles que é muito legal, Instituto Plataforma Brasil, é o www.ipbrasil.org. IP Brasil, né? Porque aí o B já é do Brasil mesmo, .org, e ali tem todas as informações, acho que para você fazer a doação e para a empresa também, acho que já pode se informar ali como pode participar, porque as leis de incentivo é uma forma de que a empresa vai destinar parte dos recursos do tributo que ela vai recolher diretamente para o projeto, né? Então, ou seja, não precisa esperar que o recurso vá lá para Brasília para depois voltar de outra forma. Não, você pode fazer. Tudo que precisa dentro da empresa, ter um departamento ali voltado para isso, para conhecer o projeto. E aí a gente fica muito feliz em receber as pessoas, né, para mostrar o trabalho. É um projeto super reconhecido, a gente recebeu um prêmio
das mãos de Johan Cruyff, como o melhor Cruyff Court no mundo, entre os mais de 200. O Brasil ganhou o melhor do mundo. O melhor, sim, do mundo. Olha só. Né? E assim, ele estava vivo, ele nos escolheu, porque assim, acho que não tem nenhum Cruyff Court no mundo que tem tantas atividades quanto nós temos aqui no Brasil. Olha, a culpa da Laís, eu acho. Talvez, não sei. Sim. Mas a gente vai voltar depois do intervalo para falar mais do projeto. E aí sim, eu vou deixar o Marcelo falar, se vocês deixarem também. Obrigado, a gente volta já já. O programa Nossa Entidade está de volta conversando com os representantes do Instituto Plataforma Brasil. Eles têm mais de 200 projetos já realizados nestes 25 anos de atuação no Brasil todo, um trabalho muito especial na zona leste de São Paulo e também no litoral. Marcelo Luiz da Silva, você que é o coordenador do projeto Go Alemoa Go, é isso, Sim. né? Conta pra gente, porque vocês já passaram pela periferia da capital toda, estão, como é que é? Cabreúva, né? Sim. Cabreúva, e agora foram para o litoral com esse projeto. Por que Go Alemoa Go? Bem, o inglês vai Alemoa, vai. Alemoa é um bairro de Santos, logo ali na entrada, e também, né, como na zona leste de São Paulo também tem suas necessidades, e devido ao trabalho que já é desenvolvido na zona leste, um parceiro, digamos assim, uma empresa se interessou por esse projeto. Procurou o Instituto Plataforma Brasil para implementá-lo lá. Olha, que bom, né? Só que eles conheciam apenas a parte do futebol, né? E quando nós levamos essa ideia, a princípio fizemos um trabalho, uma pesquisa de campo para chegar nessa comunidade, que a maioria das suas habitações são em palafita. E fizemos uma pesquisa de campo e levamos a junção dos dois projetos, das duas linhas de atuação. Que legal. A parte do esporte e a parte do Anne Frank. Ô Marcelo, você é de Santos, não? Não, sou de São Paulo. Ah, e você foi lá implantar o projeto. O que você achou lá que você se defrontou? Porque eu já estive na periferia do litoral e eu fiquei um pouco assustado porque, assim, na periferia da capital paulista, às vezes você vê pobreza, você vê distância, você vê esgoto a céu aberto, você vê de tudo, mas você também, assim, muitas vezes quando você quer trabalhar, você pega um ônibus, você atravessa a cidade, mas você consegue algum trabalho, mesmo que às vezes um subemprego. No litoral, às vezes a situação é até pior, né? Porque se o moleque ele não vai, não sei, vender uma água na praia, às vezes não tem empresa, não tem a chance, o pai está desempregado, então às vezes pode ser pior do que nas capitais, a situação. A vulnerabilidade social, ela não destoa muito da capital, mas assim, que tem de agravante também diante desse cenário caótico também é muita questão de drogas, tráfico de entorpecentes, e, enfim, a gente percebe muitos adolescentes ociosos. E a pesquisa apontou para a necessidade de tirar esse adolescente dessa questão de vulnerabilidade social. Entendi. Então, no contraturno, né, da escola, enquanto ele está na escola, no contraturno ele participa das atividades esportivas. Você falou tudo, a ociosidade, né? Porque o jovem, ele tá ali, tem muita energia, tá na escola tudo bem, ele gasta um pouco da energia, mas às vezes ele sai da escola assim, louco para querer jogar uma bola, fazer alguma coisa. Aí ele sai e não tem nada. Com um amigo, outro amigo, alguma coisa ele vai ter que fazer. E aí vocês conseguem, então, dar um direcionamento. Como é que é? Lá é o projeto ligado ao esporte e o Anne Frank junto, que agora sim, a gente juntou os dois num projeto só. E como é que funciona na prática? Na prática funciona que o projeto possibilitou contratação local, né, um professor de educação física ministra as aulas esportivas e uma pedagoga ministra a parte... desenvolve a parte cultural. Eles subiram, né, para nossas sedes aqui em São Paulo, em Cabreúva, para aprender essa metodologia. Então a gente não pode chegar lá simplesmente e reproduzir um modelo que já existe de escolas de futebol. Lógico que eles não têm acesso devido à condição social. Mas levar essa metodologia de desenvolver as 14 regras do Johan Cruyff para os alunos, lá, né, para os adolescentes, e essa parte cultural também é muito importante. As aulas funcionam de terça e quinta, no contraturno escolar, né, no período da tarde, das 13 às 17, na parte de futebol, e de segunda a sexta-feira na escola, que é a parte cultural, que é o Anne Frank. Ah, tá. E aí foi a junção das duas, né?
Ô Luana, a gente vai mostrar o vídeo aqui da Anne Frank, então só para você que está acompanhando a gente a partir de agora, a gente conversa aqui com os representantes do Instituto, Instituto Plataforma Brasil, e o nome é bem por causa disso, porque eles são uma plataforma para vários projetos. São mais de 200 projetos que eles já realizaram e são algumas frentes principais, que é o Anne Frank, que é baseado aí na história da Anne Frank, que a Luana já contou um pouco para a gente, e também o outro que a Laís achou que eu não ia conseguir falar, mas é o Cruyff Kurt. Cruyff Kurt, que é o voltado para o esporte. Ô Luana, vamos falar mais do Anne Frank, e a gente já mostra o vídeo. Ele se subdivide em vários projetos. Então você tem, dentro do Anne Frank, você tem palestra... Exposições. Exposição muito legal. Ciclo de diálogo, atividades, que é a atividade Toolkit, né, que é uma caixa de ferramentas com várias atividades para trabalhar o preconceito contemporâneo. Legal, vamos falar da exposição. A exposição é feita na escola? A exposição, sim. São feitas nas escolas. E aí E os alunos são os monitores. Acho legal a gente mostrar o vídeo, porque daí depois você comenta o que não mostrar no vídeo, porque acho que o vídeo deve fazer um apanhado de tudo que é o projeto Anne Frank. Vamos acompanhar e depois a gente volta com a Luana. Acabamos de finalizar a abertura da exposição Anne Frank, Deixe-me Ser Eu Mesmo, História de Vida de Anne Frank, aqui na Escola Capitão, a Escola Estadual aqui de Cabriúva. Foi um evento muito bonito e emocionante para todos que participaram, que chamam sempre a minha atenção, todos esses talentos que estão presentes neste município, mas também em todos os outros lugares que a gente passa, que de fato tem a possibilidade de se mostrar, de florar, né, quando a gente faz os preparativos e os eventos de abertura de Anne Frank. Seja você mesmo e comece com você. E a partir disso, nós vamos poder juntos, passo a passo, fazer deste mundo um local, um lugar mais justo. Eu não sei explicar. Eu ia perder uma oportunidade. Antes que eles terminassem de fazer a exposição do projeto, eu já tinha professores me puxando. Ai, a minha cabeça está borbulhando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Então, assim, naquele momento, eu percebi que realmente valia a pena abraçar o projeto. E nós abraçamos. Até mesmo aqueles que a gente fala que são os mais tranquilos, os que não se envolvem tanto, se envolveram. Então, assim, foi para nós uma experiência muito rica. Foi uma experiência maravilhosa, pelo fato de conhecer o passado, uma coisa que a gente conhecia por cima, você conhecer profundamente, não só a história da Anne Frank, mas a história do Holocausto, como foi, o que aconteceu, e trazer isso, e fazer com que isso se tornasse uma experiência gratificante. Para mim foi isso. A Anne Frank, como posso dizer, ela passou a vida dela como sendo perseguida, e no único momento que ela conseguiu se esconder, ela foi descoberta. E ela foi morta nos 2 meses antes dela ser solta. E isso eu acho que ia ser bem legal se ela ia ser solta. Ela ia falar um monte. Ia ser bem legal. Mas ela não sobreviveu, só o pai dela conseguiu. E isso foi bem chato um pouco. Um pouco, mas também foi legal por causa que da família de Anne Frank conseguiu sair. A história da Anne é uma inspiração, porque a gente aprende com isso muita coisa, inclusive a passar por cima de todos os obstáculos, né? Apesar de todos os problemas, a gente tem que acreditar
acreditar que isso vai passar e que vai melhorar. Mas isso só depende da gente tem que acreditar. A gente tem que ajudar os outros com isso e não empurrar pro buraco, pro abismo. E dar uma mão quando a pessoa cair para ajudar a levantar, fazer a nossa parte. Bem legal. De fato, o outro vídeo também é muito bacana. Ô Luana, eu queria que você resumisse então como é que é o programa educativo Anne Frank, que a gente já falou um pouco no primeiro bloco, e a gente estava explicando aqui que o Instituto Plataforma Brasil ele tem dois grandes projetos, o Anne Frank e também o que é voltado ao esporte, que é o projeto Cruyff Court. Então, e tudo isso foi unido, isso é feito pelo Brasil todo e agora eles têm uma experiência no litoral, na cidade de Santos, que reúne os dois. Mas vamos então só detalhar mais um pouco as atividades que é baseada no tripé, recordar, refletir e reagir. E eu queria que você explicasse também se isso é feito lá em Santos também. Mas vamos lá, nesse tripé, recordar, refletir e reagir, é sempre esse tripé. O recordar é eu lembrar o que aconteceu. O refletir é ver todas as coisas de ruim que aconteceram com o preconceito, com a discriminação, com esses exemplos que não são só da Alemanha, que não são só da Europa, mas que acontecem também no Brasil até hoje. E o reagir é tomar ação contra isso. Independente do lugar onde você mora, independente da escola onde você estuda, lutar por um mundo melhor. Começando pela sua comunidade, começando pela sua casa. Então... Agora, vocês conseguem... A história da Anne Frank é do Holocausto, da Segunda Guerra, enfim, né? A judia. Agora, vocês tratam de temas também mais afetos da periferia paulista, onde vocês estejam, por exemplo, o racismo, a questão da diversidade? Na minha cidade, minha opinião, a gente não sofre muito em relação à questão racial. É mais uma questão de um preconceito local, assim. Então, um grande problema antes do projeto eram que os jovens, eles tinham muita competitividade entre os bairros. Então, tinha escola que não gostava da outra escola. No interior às vezes tem isso, né? E você vai lá na escola tal, né? Vai ter briga, não sei o quê. E era exatamente isso que acontecia. Nossa. E quando o projeto deu essa oportunidade pra gente de conhecer a história da Anne, a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade de outras escolas. E perceber que todo mundo é igual e que a gente enfrenta as mesmas dificuldades e que a gente quer a mesma coisa. Né? Então, essa competitividade melhorou bastante, porque a gente teve que conhecer mesmo o outro, teve que conhecer a escola do outro, a realidade do outro. Aliás, tem gente que defende, por exemplo, que o turismo é uma boa ferramenta para combater preconceitos, porque você tem preconceito quando você não conhece. Aí você vai lá, visita e acontece o que você viu, né? Foi lá na outra escola e falou, mas a turma é igual a gente, tem alunos igual a gente, tem as mesmas dificuldades, tem as mesmas coisas boas e ruins, ou seja, às vezes esse distanciamento é que acaba gerando esse preconceito, né? E todo esse trabalho, então, do projeto Anne Frank, ele vai se unir lá na cidade de Santos com o trabalho que o Marcelo realiza lá. Ô Marcelo, você falou que lá em Santos, no bairro do Alemoa, foi uma empresa que encampou esse projeto. Mas isso tem um tempo, é isso? Foi para esse ano de 2019? Porque eu vejo aqui a preocupação aqui na Joelc, que tudo é muito bom, tudo é muito bonito, mas tudo tem um prazo para acabar. E aí tem que ter outro projeto, tem que ter outra empresa, né? Lá também vocês têm esse desafio? Esse projeto ele foi implementado no início de 2018, com uma fase de pesquisa, e as atividades esportivas e culturais elas começaram a acontecer em agosto. Essa empresa ela já é visionária, né? Esse projeto é para 4 anos. Olha que legal! Então ela a empresa um pouco mais. já é uma empresa de 400 anos. É uma empresa chamada FOPAC, que vem das Índias, Companhia de Índias Ocidentais.
Então é uma empresa que já não pensa assim, em um ano. Não pensa em um ano. Fala, e assim, não, de fato, aqui... o que nos incentivou muito também, inclusive, a fazer esse projeto, porque a gente, uma vez que a gente já tinha experiência em outros lugares, a gente falou, não adianta fazer um projeto de um ano, criando um monte de expectativa e depois não poder continuar. Então, quando a empresa já veio com essa visão de 4 anos para fazer um projeto de desenvolvimento local... De transformação mesmo e de médio prazo, né? De médio longo prazo. Mas longo... Quem sabe você lá na Zona Leste, que precisa tanto quanto esse, você não consegue uma empresa também que tem uma visão aí de 4 ou 5 anos. Vamos fazer esse projeto aqui para transformar mesmo, né? Porque a educação, principalmente que é a área que vocês trabalham, porque assim, tem o esporte, mas pelo que eu entendi do projeto, é o esporte, mas tem todas as regras de disciplina, de comportamentais, né? Então, isso tudo é para médio e longo prazo, né? Você não transforma assim em 1 ano, 2 anos. E começar um projeto e ter que parar é muito ruim, né? Sim, não assim. Às vezes é melhor nem começar criando expectativa e não dar continuidade, porque aí você trabalha com decepção e não você cria uma esperança no outro e aí você não continua. Então, para nós é uma condição muito importante essa garantir a continuidade, porque com a continuidade você faz a mudança. Você muda mesmo. Trabalho que é aquela história, né? O poder público, eu acho que esse modelo de incentivo por meio das leis de incentivo é importante, porque o poder público não pode, assim, vamos fazer concurso, contratar uma empresa para estar ali. As ONGs ou só do terceiro setor, como vocês, fazem muito bem feito, né? E é claro que tem que ter fiscalização, tem que ter todos os relatórios, que vocês acreditam que nos sites tem toda esses relatórios de transparência, e aí conseguem realizar. O trabalho do Instituto Plataforma Brasil já tem 25 anos, só na Zona Leste tem aí 8 anos de trabalho com o esporte. E eu quero até conhecer e deixar um pouquinho mais a Laís falar um pouquinho mais sobre o Cruyff Kurt, porque assim, queria que você detalhasse, quando eles vão para a quadra, são 300 crianças, né? Como é que é a prática? Chega, não vai jogar bola direto, não? Não, ele não vai jogar bola direto. Então tem um processo de matrícula, em que a gente pede um dos documentos principais, por exemplo, que é a declaração escolar, porque isso é importante, porque o esporte educacional é isso. A gente conciliar os estudos e o futebol e sempre estar nesse processo de acompanhamento. E nós temos também as 14 regras de Johan Cruyff, que são as regras de convivência. Então, respeito, a participação social e regrinhas, né, dentro do futebol, tática e técnica, entre outras, integração, que é quando a gente convida uma outra equipe para nos visitar. E durante todo o ano eles participam de torneios e eventos que a gente vai possibilitando essa experiência interna e externa, de atividades internas e externas, né? E nós temos também um programa, acho que é super legal falar, que é um programa, uma capacitação que vem da Holanda, que é um programa de jovens heroes, né? São os nossos jovens heróis. E eles participam de uma capacitação, a gente tem algumas reuniões. Dentro do ano, por exemplo, a turma do Sub-17, a gente vai fazer uma avaliação continuada para selecionar 12 jovens para receberem essa capacitação de jovens heroes. Eles recebem uma formação dos coaches e desenvolvem um evento. Então, eles desenvolvem um evento para toda a comunidade. Né, para todas Eu fico imaginando as escolas ali no entorno que devem ser muito agradecidas a vocês, porque assim, um dos maiores problemas que as professores têm em sala de aula, hoje em dia não é, Marcelo, não é com conteúdo, né? Porque conteúdo você pega lá e vê todo o conteúdo que tem de história, né? E você revê em casa, faz o quê? Mas assim, o desrespeito com o professor, a disciplina, os limites de até onde eu posso conversar na sala de aula, até onde eu não posso, se posso usar o celular, não posso usar, o meu futuro, como é que vai ser, aquela conversa com o professor, e isso tudo, eu acho que o projeto ele traz, porque vamos jogar bola, mas e as regras? As regras são A, B, C, D, e assim, é dado num momento descontraído, fora da escola, ou seja, não tem já aquele sentimento de que, é obrigação, né? Não, estou aqui porque eu quero, porque é legal, né? Então, eu acho que, eu desejo que o projeto, neste ano vindouro aí de 2019, consiga empresários que possam aliar sua marca ao projeto do Instituto Plataforma Brasil. Até porque ali na questão do projeto, do programa educativo Anne Frank, eu fiquei sabendo que a Luana esteve em Amsterdã, na Holanda, né? O sorriso dela ali, parece que foi bom, né? O que teve lá?
Eu fiz um estágio na Casa Anne Frank e o meu trabalho era preparar a conferência que ia acontecer em Berlim. Então, aconteceu uma conferência reunindo 15 países que realizam projetos Anne Frank. E eram só jovens. E o Brasil levou 5 representantes, eu era uma delas. E a gente compartilhou as experiências que a gente tem nos nossos países, como jovens e como pessoas que trabalham com Anne Frank, né? Então eram pessoas dos projetos Anne Frank de outros países. Sim. Você foi representar o Brasil. Sim. Que legal, que legal. E aí todo mundo falava inglês ou como é que se viraram lá? Todo mundo era inglês. Todo mundo em inglês. A gente conseguiu uma parceria com uma escola de inglês lá em Cabreúva, que aceitou preparar a gente voluntariamente para se comunicar lá. Olha, que legal. E foi muito legal, a gente fez muitos amigos. Você sabe que eu tenho um amigo meu que mora em Portugal e eu falei, como é que vocês falam o inglês aí? Até a turminha, a molecada fala o inglês legal e o brasileiro não consegue. Ele falou, um dos motivos é que assim, vocês no Brasil, tudo que até filme vocês colocam a legenda, dublado. Dublado. E a gente aqui não, a gente põe até a legenda, mas a gente ouve tudo em inglês, e isso faz muita diferença, né? E na Europa é aquela coisa, né? Turma de um país no outro é rapidinho, porque pega um trem, um ônibus, já está no outro país, mas é tudo o inglês. Que legal. E aí, o que você mostrou e o que você aprendeu lá nesse encontro em Amsterdã? A gente falou sobre a nossa realidade no Brasil. A gente falou sobre os projetos que a gente desenvolve. A gente fez um ciclo de diálogo em um dos passeios. A gente visitou a Embaixada Austríaca e a gente fez um ciclo de diálogo lá com o pessoal. Tudo em inglês e, assim, foi a atividade que mais reuniu gente, né? Mas um ciclo de diálogo entre os representantes ou teve gente também? Os jovens, todo mundo. Os representantes, todo mundo que estava lá. Os coordenadores dos países. Como é que é esse ciclo de diálogo? Tem um tema aqui para abrir? Como funciona? O ciclo de diálogo, ele começa falando um pouco da história da Anne Frank e relacionando o Holocausto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para a situação, a gente traz situações onde direitos humanos se chocam, né? Então, a gente tem um dilema. Nenhum está certo e nenhum está errado. Nenhum dos lados está certo ou errado. Mas eles se posicionam, os participantes se posicionam em relação a essa situação. Então, o objetivo da atividade é mostrar justamente isso, que não existe lado certo nem errado. Que através do diálogo, cada um expõe a sua opinião e que a gente tem que respeitar, que a gente tem que ouvir. Como a gente está precisando isso nos dias de hoje, hein? Puxa vida, tem que fazer todo dia e toda hora isso aí. Acho que vocês estão muito de parabéns. Deixa eu aproveitar, Joel, que a gente tem só um minutinho para terminar e eu vou terminar com você. Eu me lembro aqui que eu já tive a oportunidade, por exemplo, de fazer uma reportagem com o pessoal do Premier Skills, né? São um projeto muito parecido com o de vocês, de clubes ingleses que eles se unem e fazem projetos sociais, né? Sim. O Corinthians, por exemplo, aqui eu sei que tem projetos sociais, mas você acha que falta no Brasil, assim, as pessoas se unirem, as empresas, os clubes esportivos, e para fazer mais projetos? Porque a gente falou numa população, abrimos o programa, falando da Zona Leste, 1,5 milhão de... Quantas crianças não tem ali, né? Vocês atendem 300, mas você sabe que o universo é muito grande. Se tivesse 10, 20, 100 projetos de vocês, acho que todos estariam lotados, né? Então, o que tem acontecido, de certa forma, os nossos profissionais que têm passado pelo projeto, eles têm feito, inclusive, conseguimos formações na Holanda, no KNVB, que é a Confederação Holandesa de Futebol. E hoje estão trabalhando no Corinthians, no projeto CBF Social, outro está no Santos, tem dois profissionais dessa turma também. Sim, então, assim, realmente, assim, esta hábito que tem, por exemplo, na Inglaterra, né, Arsenal in the Community, né, os clubes de futebol que desenvolvem trabalhos nas suas comunidades, a gente ainda acho que é tímido aqui no Brasil. É muito tímido. Então, né? assim, para nós, assim, faz tempo que a gente está procurando esse tipo de parceria com os clubes também de região. Que né? legal. E tem o Corinthians na Zona Leste, né? Já fica aí o recado. Sim, tem Corinthians, tem Santos, tem nossos profissionais, assim, justamente por terem tido essa oportunidade, essa profissionalização, eles estão nesses clubes. Então, assim, bom, o programa chegou ao fim. Eu espero que você visite lá o site do Instituto Plataforma Brasil, conheça mais o trabalho deles, ajude, colabore, vai visitar, vai participar.
Eu agradeço muito a presença de todos vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado pela sua audiência.